Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando um vídeo, uma live hoje aqui, que depois ficará gravada, sobre a música no método Montessori, de 0 a 3 anos. Estamos aguardando a nossa querida Tassiana Tafarel para a nossa live de hoje. Vamos cantar e encantar nossas crianças? Preparei ali um cantinho com violão e um pandeiro que eu tenho aqui. Quem sabe a gente pode levar um pouco mais de música, alegria, movimento para as nossas salas de aula, né? E aí vamos aguardar aqui nossa querida Tassiana. Vamos lá, aceitar a Tassiana, ela está chegando. Eu autorizei aqui, vamos aguardar. Bem-vindo a todos. Oi, Tassiana! Tudo bom, Eliana? Tudo! Que prazer em revê-la! Olha, a alegria é minha. Falou de música, eu tô aí. Falou de música, você está chegando para cantar com a gente, né, Tassiana? Que coisa boa! Que coisa boa! Escute, me conte uma coisa, e a sua vida aí? Cantando muito? As crianças estão de férias, vocês estão fazendo coisas gostosas com eles? O que vocês estão aprontando por aí? Então, agora as crianças estão de férias, né? Mas os pequenos, que nós vamos tratar aqui hoje o assunto, eles ainda estão em aula. Só que eles estão sem aula de música essa semana. Eles Oh, resolveram dar férias essa semana das aulas de música. hum, Mas estão indo para a escola, sim. ai, que gostoso, Tassiana. Bom, a gente está aí recebendo várias pessoas. Se você encontrar alguém aí nos comentários, se você também quiser cumprimentá-los, fique à vontade, tá bom? Tá certo? Temos aqui muitas pessoas que estão chegando aos pouquinhos. E Então, aí nós tem estamos aquecendo um pouco a nossa fala aqui. perfeito. Eu gosto muito desse assunto, eu acho bom que a gente trate, porque é uma vontade de muitas pessoas conhecerem mais, né? Porque se fala muito da educação musical a partir dos, sei lá, dos 6 anos, 7 anos, mas existe a educação musical que começa antes, tá? No método Montessori, e os outros métodos todos começam com 3 anos, mas muito pouco se fala dessa musicalização de bebês, que é um mundo à parte, eu sempre digo, e o de 1 a 3 anos, assim, que é onde também muda muito, né? A criança muda muito. Hoje eu encontrei um bebê, que eu dou aula, encontrei assim na rua, e aí eu disse, mas eu conheço essa criança, de uma semana, eles mudam muito, né? Mudou, é Muito. muito rápido, né? Então, a mãe estava até falando que ela estava agora formando uma playlist para ele nas férias, aí ela estava vendo o que ela ia colocar nessa playlist para estimular certas fontes sonoras. Eu, assim, a gente parou para conversar um pouquinho. Foi bem E aí interessante. você deu umas dicas para ela que serão úteis para nós também? Sim, hoje está cheio de dica, pessoal, porque o que a gente não faz é esconder o jogo. A gente entrega tudo e é para vocês aprenderem de uma vez por todas, para não ter erro, não ter desgosto musical. E também lembrar que isso é uma iniciativa assim primorosa, eu vejo, sabe, Eliana? Porque a música, muitas vezes, ela é deixada em segundo plano, né? Uhum. Sabe que quando tem coisas na escola para acontecer, né? Um evento, uma comemoração de Dia das Mães, de Dia da Família, Dia dos Pais, aí tem que ter a música, né? É, Mas a música se constrói no dia a dia. Essa questão também é uma questão que se constrói no dia a dia, né? é Então, é verdade. bem importante essa abordagem hoje aqui. Ótimo. Então, olha, agora a gente já tem alguns minutinhos de live aberta. Eu vou fazer uma pequena apresentação sua, tá? Tá? Eu sei que muitos daqui já te conhecem, já estivemos juntos, mas eu acho que é importante dizer
que você é graduada em música, e especialista em currículo e cultura, musicoterapeuta. Você também tem uma certificação plurimodal em musicoterapia pelo Instituto também de Buenos Aires. E se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, fica à vontade. Eu sou uma pessoa que lapidei o método Montessori na área da música. Então, eu fiquei muito feliz quando veio um reconhecimento pelo primeiro dicionário da América Latina de educação musical. Então, fiquei para posteriori, virei um verbete nesse dicionário, uma mais atuante na música no método Montessori no Brasil. Então, isso eu fico muito feliz, porque realmente não foi uma construção de um dia, não foi algo assim do nada. Isso foi mais de 21 anos trabalhando nessa área para chegar e dizer isso funciona, isso não é. Então, me deixou assim bastante feliz, né, esse reconhecimento. Parabéns, parabéns. É um orgulho para nós, montessorianas no Brasil, aqui já de cabelos brancos, há muitos anos estudando Montessori, e quantas pessoas espalhadas por esse Brasil que querem saber mais sobre a música. Porque o que a gente vê é assim, a música é deixada sempre para o final, para ser rapidinha, para fechar um evento, ao invés de fazer um evento de música, para poder trabalhar isso com as crianças, né? A música, na verdade, acaba tendo uma valorização um pouco menor do que todas as outras áreas. E a gente precisa mudar isso, né, Tassiana? A gente que sabe que a música está ligada à neurociência, ao desenvolvimento cognitivo, psicomotor dessa criança e tantas outras contribuições ela pode trazer para essa vida social, né? Desse nosso bebê de 0 a infinitos anos aí. Então, vamos começar a falar um pouquinho? Você disse uma vez que é muito corriqueiro as mães ficarem lá embalando o seu bebê, né? Com músicas gravadas e tudo mais. Você acha que a música deve ser usada para a criança relaxar, para a criança dormir? A música é um elemento da educação. O que é possível fazer com a música com os bebês? Então, vamos lá. O bebê, ele já sente a música já na vida intrauterina. Então, uma gestante, ela, com o feto lá com o 5º mês de gestação, ele já escuta. Ele escuta a sua mãe, a voz da sua mãe, ele escuta de um jeito diferente. Claro, ele está no ambiente intrauterino e não extrauterino. Então, o jeito de escutar o som é diferente. Mas ele escuta e a primeira voz, o primeiro som que ele tem reconhecimento, primeiro é o materno, é da voz materna. Depois, a voz paterna, ou a voz daqueles que moram com a mãe, né? Familiares, vovó, enfim, companheiro, companheira, que seja. Então, ele reconhece isso. E ele reconhece através do cordão umbilical. Ele reconhece através das batidas do coração os efeitos emocionais deste som, que nós chamamos de música ainda, porque a música ela é som, ruído ou silêncio. Então, antes de existir a música, existe o som, vamos dizer assim, o som, o silêncio, o ruído, isso tudo é considerado música. Então, ele vai escutar essa música, vamos dizer assim, através da sua mãe, de um jeito diferente, não como a gente escuta aqui a voz da mãe dele aqui fora. Uhum. Mas ele reconhece e ele se regula com isso ou não, porque esse som vai provocar uma emoção nele, e aí então ele vai se sentir confortável ou desconfortável, dependendo da reação que essa mãe vai ter diante daquele som, diante daquele momento. Diz o Suzuki, que é uma proximidade com o método Montessori, que a gente deve começar a educação musical da criança 9 meses antes da mãe nascer. E isso é uma proposta que vem muito assim, próximo dessa questão de escola de pais também, sabe? Que se propõe a preparar o casal que vai receber essa criança
como que ele vai, como ele deve agir, então, como deve fazer e preparar todo esse ambiente para essa criança. E Suzuki também fala que a educação musical não é assim, colocar a criança para tocar, para executar. É sim, antes da mãe nascer. Veja só como é demorado o negócio. Mas a ideia dele é que começa antes. E aí, essa criança vai registrando, ainda no ventre materno, a questão da memória musical. Então, tudo aquilo que a mãe escuta quando está grávida e que faz sentido para ela, vai gerar sentido para essa criança. Então, se a mãe ela escuta uma música que ela gosta muito, por exemplo, Beatles. Se a mãe curte Beatles, a criança, quando nascer, até um ano depois de nascer, ela vai curtir Beatles. E ela vai se regular com Beatles também. Agora, se a mãe nunca escutou, por exemplo, Beatles, e aí disseram para ela que se escutar Beatles é muito bom, porque para a gestante é muito bom escutar Beatles, e ela vai escutar Beatles e não está nem aí para essa música, porque o negócio dela mesmo é sambão, os Beatles não vão fazer efeito para essa criança depois que ela nascer. Não vai regular essa criança. Vai deixar a criança no chororô. Então, o importante é ter, o professorado em si, é importante ter uma ficha de catálogo do que essa mãe escutou quando estava grávida dessa criança. Porque isso vai ajudar a regular essa criança na adaptação escolar, inclusive. Aí, claro, vai ter que ter várias músicas gravadas, uma para cada criança, ou 3 para cada criança, não sei, as mais significativas. Então, isso é possível através da música, da educação musical, veja, uma coisa simples, uma ficha de educação musical, e essa música vai ser aproveitada até um ano depois. Mas a educação musical, ela privilegia na aula com esses bebês de colo, todos os 4 parâmetros sonoros que existem no estudo da música em si. Então, existe tudo isso também. Nossa, que delícia. Então, a gente pode dizer que essa música, ouvida por essa mãe aí, antes dela se tornar mãe, né? E durante esses 9 meses de espera, vai ter muito a ver com emoção e sentimento dentro desse ventre materno, né? Como você disse, como essa mãe responde a determinada música. É muito interessante, isso você me faz lembrar de quando eu estava grávida da minha filha. Eu também gostava muito de ouvir músicas, e eram músicas suaves, nunca fui baladeira, né? Então, eram músicas gostosas. E quando ela nasceu, ela era bem tranquilinha. E quando eu comecei a colocar as músicas em casa, assim, eu percebia que ela até virava assim a cabecinha, né, para o lado do som em que estava tocando aquela música. Mas naquela época, gente, há 32 anos atrás, a gente não sabia muito disso, né? Mas você falando, eu volto no tempo, e acho que muitos aqui também podem agora remeter isso à sua experiência materna, né? E assim, as músicas, como as músicas eram calmas, eu acho que a minha filha também veio com essa calmaria toda, mais tranquila, mais leve de tratar, talvez já também com influência das próprias músicas e do ambiente, né, que preparado aí que ela foi acolhida, na verdade, né? Muito gostoso ouvir isso, Tassiana. E aí, então, para musicalizar o bebê na escola, né, que nas escolas nós temos tanto montessorianas quanto as outras escolas regulares, né, e as escolas livres, em que as mães matriculam seus filhos pequenos para aprender música, para aprender a tocar um instrumento, né, uma bateria, está na moda essa história de tocar bateria, né? Você acha que requer um planejamento, um repertório adequado para essas crianças nas escolas? O que a gente deve pensar também para colocar, para trabalhar essas crianças em sala de aula, né? Então, como deve ser esse programa de musicalização para os bebês? Então, o programa de música para os bebês, e a gente parte da neurociência, amparado pelo método Montessori, que é o mais completo na música, de educação musical, ele vai ter as 8 áreas, as mesmas 8 áreas que uma criança lá de 3 a 6, de 6 a 12, ela tem no programa de música, um bebê de colo também pode ter.
O jeito de fazer é que diferencia. Então, um bebê ainda não fala, então ele não vai cantar, ele não fica em pé, então ele não vai dançar, óbvio. Mas tem outras formas de se fazer esse trabalho com os bebês. Eu sempre digo, o bebê é um mundo à parte. Depois, quando ele começa a caminhar lá por um aninho e pouco, é outro mundo, mas seguimos com o mesmo programa. O que é o programa, então? O programa tem que ter, são 8 áreas. Então, tem os 4 parâmetros sonoros, que são... Isso aí tem em qualquer livro de teoria musical. Todo mundo tem que estudar isso, quem estuda música. É timbre, tem um monte de coisa dentro desse assunto timbre. Duração, tem um monte de coisa dentro desse assunto duração. Altura, também um monte de coisa aqui. E um monte de coisa na intensidade. São os 4 parâmetros sonoros. Além disso, a gente tem, por causa do método Montessori, e isso estaria também ali incluído nesses 4, as canções, quer dizer, a voz, e aí o corpo, o movimento corporal, a história da música e a organologia. A pessoa, quando escuta isso tudo, diz, mas nossa, como que vai fazer isso? É simples, é como o fazer. A questão não é o que fazer, é o que a gente sabe, mas o como. Então, se você vai trabalhar o timbre, são as fontes sonoras. Da onde que vem o som? Tem som de tanta coisa, tem ruído de tanta coisa nesse mundo que cerca essa criança que acabou de chegar. Então, ele vai escutar sons curtos, não é coisa demorada, muito curto, e vai ver a imagem daquilo que está escutando. Então, por exemplo, o som do carro, da buzina, do freio, o som da porta, o som do cachorro. Tudo isso aí são ruídos e sons, mas estão no assunto chamado timbre. Depois, isso aí se faz durante vários momentos com a criança, não é um momento só. São vários momentos de ruídos e sons diferentes. Depois desse momento, depois essa parte, a gente tem a duração. Se trabalha o longo e o curto, se trabalha muito os extremos, tanto com os bebês como com as crianças de 1 a 3 anos, se trabalham os extremos da duração. Então, eu passo, assim, por exemplo, 8 aulas, 8 encontros com os bebês, faço várias partes da minha aula, não fico só numa coisa, são várias coisas, vários momentos, mas sempre o momento do meio, quando eu estou tratando de duração, eu sempre faço longo e curto. Então, um dia eu levo longo e curto com 2 fitas coloridas, outro dia eu levo longo e curto com 2 cordas, outro dia eu levo longo e curto com 2 pedaços de madeira, outro dia eu levo longo e curto com outras coisas, e tudo isso eu sonorizo, com mola. Então, tudo isso é feito. Quando vai para o assunto de altura, a gente trabalha também os extremos. De bebês até 3 anos, trabalha os extremos do parâmetro sonoro. Então, é o grave e o agudo. Eu não fico fazendo o som médio, isso não existe ainda. É o grave e o agudo. Tem que dar parâmetro, tem que dar chão para essa criança que acabou de chegar. Então, eu fico 8 encontros fazendo grave e agudo de vários jeitos. Então, eu levo o grave e agudo com 2 bolas, uma pequena e uma grande, com 2 triângulos, um pequeno e um grande, com 2 coisas, um pequeno e um grande, um travesseiro pequeno e grande, vários pequenos e grandes, porque é o grave e o agudo. Intensidade, trabalho forte e fraco. Então, eu faço várias assim, atividades de forte e fraco com essa criança durante um mês, o forte e fraco. Quando se fala de organologia, parece até um palavrão, mas é o estudo dos instrumentos. Na verdade, é só mostrar a imagem ou o instrumento, se tiver um instrumento melhor ainda, e deixar a criança tocar, sentir textura e escutar um trechinho, coisa de segundos. É coisa de 10, 15 segundos, olha, 20 segundos estourando, tá? E aí a criança escuta. Quando você fala, por exemplo, canções em bebês, eu não vou cantar, a criança não vai cantar, eu vou cantar. Só que o que eu desenvolvo nessa parte das canções? A parte da fonoarticulação. A fonoarticulação. E aí, por exemplo, história da música. A história da música, ela vai escutar, ela não vai escutar, na verdade, ela vai apenas ouvir, porque ela escutar ela ainda não faz julgamento de nada. Mas sempre alinhado com alguma coisa para ela ver. Então, a neurociência diz que quando é colorido, movimento e som, eu prendo o cérebro. E é por isso que a gente fica preso na TV, né? E todo mundo chama a gente, e eu tô vendo a TV. Né? Já vou, né? E eu tô aqui.
Então, porque tem som, tem movimento e tem cor. E isso, da neurociência, isso prende o nosso cérebro. E a criança não é diferente, o bebê não é diferente. Então, ele escuta uma música erudita, por exemplo, que eu coloco para ele, uma música lá do período renascentista, e eu faço movimentos, por exemplo, com alguns cristais para ele, e escutando e vai vendo, e vai escutando e vai vendo aquilo. Ou com fitas, ou com, sei lá, umas plumas. A gente inventa, a gente tem um monte de recurso por aí. Ou com folhas coloridas, ou com tecidos, sei lá. E lenços também a gente usa bastante. Então, a gente faz esse uso desse recurso. Então, os bebês, a gente trabalha muito a fonoarticulação, a partir dos balbucios. Tá? Que ótimo, então. E aí eu fiquei sabendo que terá um curso promovido pela BEM com você em agosto para tratar desse assunto, né? Claro que diretamente ligado aos professores, mas é aberto ao público em geral. Quem quiser aprender mais, se tiver um bebê em casa ou tiver aí se preparando para recebê-lo, né? E já quiser trabalhar essa questão musical aí anterior ao nascimento do seu bebê, pode vir com a gente nesse curso da BEM. E a BEM preparou para hoje um presente relâmpago para quem está aqui na nossa live. O Cássio vai colocar aqui daqui a pouco uma surpresa para vocês, tá? E aí, só para dizer quando isso vai acontecer, para pegar as pessoas que estão por aqui, vai acontecer no início de agosto, né? Dia 3, 4, das 19h30 às 21h, então será à noite. E depois, no sábado, ele acontece mais cedo um pouquinho, né? Temos a parte da manhã no sábado. Então, continuando a nossa conversa, Tassiana, me conta uma coisa. Sobre essas canções, assim, como seria essa questão, afinal? Os bebês não cantam, como você falou, né? Eles vão ouvir nós cantarmos, né? Os professores, os seus pais, as suas mães, as suas avós, né? Que a gente sabe que gostam tanto de cantar suas músicas antigas, né? Trazer essa parte do folclore, que é tão importante também para aproximar. E isso cria vínculo, né, Tassiana? A música também cria vínculos. E aí a gente queria saber um pouco mais de você, assim, sobre essa questão da linguagem, né? Que traz para ser trabalhada com os bebês. Fala um pouco para a gente sobre isso. Assim, a questão dos bebês, quando eles estão nos balbucios, ainda não têm o balbucio, mas quando ele passa a fazer, tem que começar a aproveitar isso. Então, pela neurociência, a gente trabalha muito com as células espelhos, neurônios espelho, e eles então nós como modelo, nós temos que trabalharmos para sermos os melhores na frente deles. Então, eu sempre costumo dizer que a aula para bebês é um show, né? Porque a gente se apresenta literalmente sozinho, a gente canta sozinho, eles não cantam, eles ficam lá e o pessoal fica olhando para a gente, o que você está fazendo aí, né? Eles recebem tudo isso, isso é que é bacana dos bebês. Então, os bebês, o balbucio, tem que aproveitar e começar a trabalhar a fonoarticulação. Então, são todos aqueles sons de tudo de estalo para começar a ativar a musculatura orofacial. E depois disso, de tanto fazer com eles também os balbucios e aproveitar e se comunicar com eles também com balbucios, de grave para agudo, de agudo para grave, todos vocalizes das vogais, né? Porque vocalize vem de vogal, aproveitar essas vogais, balbuciar com eles, fonoarticular, fazer músicas de fonoarticulação, né? Que tem começo, meio e fim, sem usar áudios, só a sua boca mesmo trabalhando ali na fonoarticulação com eles. E aproveitar também os sons dos animais, os sons onomatopeicos também. Então, imitar, por exemplo, o som de um cachorro, o som de um leão, o som de um gato. Tem muita diferença dos sons graves e agudos já nesses animais. Isso prepara toda essa região aqui da laringe, da faringe, toda essa abertura que vai precisar ter para gerar os sons com mais clareza. E depois os balbucios, aí virão, então, alguns dissílabos ou inteligíveis mais à frente. Né? E isso vai
vai ser um estímulo, mas vai ser um estímulo com saúde vocal, dentro de uma realidade possível, de mundo que o cerca e de questões assim que estão muito próximas da criança, que é descoberta. Não é aconselhável cantar em educação musical, na aula de educação musical. Você até pode, mas em muitos momentos você deve evitar usar o instrumento musical. Porque o bebê ele está ávido para resolver um problema. O problema dele é aprender a falar, porque ele precisa se comunicar nesse mundo. Então, tudo que é fala, ele fica assim, ó, ele presta atenção. E aí os pais e as mães dizem, olha como ele está prestando atenção no que está falando, porque ele precisa aprender a falar essa língua, que ele não entende ainda. Então, é o que a gente faz também quando a gente vai aprender um outro idioma. A gente fica prestando atenção bem sério ali para ver se a gente entende alguma coisa da pessoa falando. Então, a criança ela vai parar tudo para prestar atenção em você que está falando. Então, quando acontece a educação musical, o professor ou a professora tem que estar cantando, de preferência sem acompanhamento musical, para a voz sair fluida, com ritmo, na entoação daquele idioma, para que a criança possa se apropriar com calma, porque tem que ser uma coisa de cada vez, tem que compartimentar. Quanto mais compartimentado para ela, melhor para ela pegar o negócio. Então, assim, pegar essa fala desse mundo que eu cheguei. Então, você chegar num aeroporto, num lugar que você não fala aquela língua. Então, você fica assim, né? Sim. Então, é o que a criança faz. É o que o bebê faz. Porque ele precisa aprender a falar. Ele tem que resolver um problema. Então, de preferência, não usar o áudio, não usar violão junto, nos primeiros momentos. Depois de tanto você cantar aquela canção só com a voz, que a gente diz a capela seria cantar sem instrumento musical nenhum, cantando assim, como a mãe faz quando balança a criança, quando embala o bebê. Aí você pode usar o instrumento, mas mais para frente. Tem momentos que tem que ficar só a voz, a capela mesmo. E aí, isso sim vai conseguir levar ele para uma fala, para uma linguagem mais oralizada, mais com boa dicção, porque o canto, ele promove a ponte entre o balbucio e a voz falada. Então, o balbucio, a voz cantada e a voz falada. Aqui que está o elo perdido, por isso que a música é tão importante, e por isso que cantar é importante. E a gente sabe que as mães cantam, mas as professoras precisam cantar também. E cantar repertório diferente, repertório folclore, músicas curtas que se repetem, né? Cantar em outro idioma? Pode, mas desde que a criança tenha essa voz falada em casa. Então, se o pai e a mãe falam inglês, eles podem cantar em inglês. Bem se na escola cantar em inglês também, porque em casa ele tem a voz falada. Não adianta você só cantar em outro idioma e não falar, porque a busca dele não é nem por cantar nesse momento, a busca dele é pela fala, pela voz falada. Então, é bem importante. Isso aí é o que a gente vai tratar nesse curso, né? A gente vai entregar muita música aí, curta, especial para essa idade, para que possa ser trabalhado. E eu acho super importante também. Sabe por quê, Tassiana? Quando eu fiz o magistério lá, há 40 anos atrás, a gente tinha aula de música, tinha um caderninho que tinha várias músicas e tinha uma professora que ia lá e ensinava tudo isso pra gente. Hoje em dia, nos cursos de pedagogia, de formação de professores, os professores não têm mais esse tipo de formação. Então, a gente tem que buscar realmente nesses momentos, né, nesses encontros. E a BEM promove sempre isso, né? E já é a segunda vez que nós trazemos você para um curso, porque o primeiro também foi de grande sucesso e a gente quer promover a música, né? Aqui no Brasil e trazida pela sua contribuição tão rica também. E a gente parte para mais uma perguntinha assim, né? De que é muito curioso, e depois quando esse bebê deixa de ser bebê e passa a ser uma criança um pouquinho mais velha, como se faz esse trabalho na área das canções com eles? Conta pra gente. Então, quando ele já está cantando alguns dissílabos, porque a criança daí depois, ela não vai cantar uma frase inteira. Eu não estou falando
aqui das exceções, estou falando da regra geral das crianças. Então, em geral, elas não vão cantar uma frase inteira. Ela vai cantar só a partir dos 4 anos, mas ela canta pedaços finais das frases ou o começo. O meio, às vezes, se perde. Mas essa criança, ela vai precisar continuar a ter exercício de fonoarticulação, porque ela ainda está colocando a sua voz falada em xeque, porque às vezes ela fala e ninguém entende o que ela fala, só a mãe ou a professora entende. Então, ela ainda precisa de trabalho de fonoarticulação, e aí sim, ela precisa, ela agora, ser estimulada a ela cantar também. E isso se faz com o uso de objetos concretos. Então, não adianta eu só cantar o pintinho amarelinho, ou não adianta eu só cantar o sapo não lava o pé. Eu preciso mostrar o que é um pintinho amarelinho do bebê também. A gente mostra. Porque eles chegaram no mundo há pouco tempo, né? E eles não sabem o que é um pintinho ainda, nem o que é um sapo, e nem o que é um jacaré. Então, eles vão aprendendo isso nessa fase. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de manter. Esse programa ele é mantido com as 8 áreas, da mesma forma, mas manter para essa criança e que ela agora possa cantar, ela agora consegue cantar alguns pedacinhos com você. E aí, agora sim, se você quiser colocar um instrumento musical junto para acompanhar, depois desse 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, você já pode colocar, porque já foi feito esse trabalho durante 1, 2 anos com a voz a capela. E de vez em quando só o instrumento, não sempre, né? Mas agora você pode, mais para frente, você pode largar sempre esse instrumento junto com a voz. E dar preferência para aquelas gravações melhores, né? Não colocar o áudio, em vez de colocar o áudio para você cantar junto, só porque tem um instrumento, é preferível você cantar só com a sua voz, né? É preferível. Aí as professoras dizem, eu não tenho voz, eu não sou afinada. Ora, vamos ser francos, se você fala, você tem voz. E isso basta. A criança não está interessada se você é afinada ou desafinada. Isso é uma questão cultural e sua emocional que a gente tem que resolver em outro momento. Mas ali com a criança a gente precisa cantar. Então não tenha medo. Cante sempre, desafinado, afinado, porque em todos eles também bate um coração, né? Então vamos cantar. É verdade, é isso mesmo. E é tão gostoso, né, essa questão da gente cantar com eles. Isso que você trouxe também. Porque nessa faixa etária que as crianças estão descobrindo o mundo, tudo está muito junto, né? Essa linguagem articulada, né, que está em desenvolvimento, essa questão de vai cantar o pintinho amarelinho, mostra o pintinho, está mostrando amarelo, né? Você já está passando muitas informações ali para essa criança, para ela enriquecer esse vocabulário, né? E trazer para ela essa apropriação do mundo, né? Esse conhecimento de mundo que a gente fala tanto, não é só em ciências, estudos sociais, em história, a gente fala do conhecimento de mundo, de viver essa experiência toda que ele tem, né? De 0 a 3 anos, principalmente, que vai ser o foco desse curso que vai acontecer em agosto. Eu não consegui ver aqui se o Cássio já colocou o link para as pessoas, mas eu também queria convidá-los a trazerem perguntas, se eles quiserem ainda trazer alguma contribuição, alguma dúvida, que você está aqui para esclarecer, né? E nós gostaríamos de convidar a todos para participarem aqui com a gente também. E chegou aqui muita gente, tem a Roberta, tem a Fabíola, a Lô Junqueira também está aqui com a gente. Muitas pessoas conhecidas e que são do método, são pessoas... A Kátia Mesquita, se eu esquecer de alguém aqui é porque está passando, tá, gente? A Thaís, a Aline, o Marcos, Lucas, muitas pessoas aqui, espero que vocês estejam interessados em cantar e encantar com o método Montessori, junto com a Tassiana aqui e a Ben. Juliane Gomes, um abraço, Juliane, muito bom ter você aqui também. A Edileuza, que esteve com a gente lá em Farroupilha, no encontro dos associados da UNB. Um abraço a Edmar. Thalita de Almeida está aqui com a gente. Thalita, nossa mestra. Betina, Glória Silva, Valquíria,
Maristela. Prazer, Maristela, ter você aqui, Luciana, Ivani, Júlia, várias pessoas. Gente, se vocês tiverem alguma questão, coloquem aqui. Graça pode enviar para mim, caso eu não veja, tá? Temos aqui 24 pessoas nesse momento conosco. Então, olha, gostaria de convidar vocês para o curso que vai acontecer em agosto, de formação de 0 a 3 anos, na área da música, com a Tassiana, tá? Serão 3 dias aí muito gostosos, 2 noites, uma quinta, uma sexta e um sábado de manhã, né, o curso. Então, dia 3, 4 e 5 de agosto. E aí, o Cássio disse que não funciona o link no chat. Tem que falar para o pessoal ir para a bio. Ah, então tá, gente. Olha só, a dica do Cássio, nosso TI especialista, nosso moço de ouro, que ajuda a gente nessas questões. Ele diz para vocês entrarem na bio da ABEM e colocar o curso lá. E aí, aqui, deixa eu ver se eu também consigo dizer para vocês qual é. Quer ver? Só um minutinho. Tassiana, se você quiser ir falando enquanto isso, pode conversar com o pessoal aí, tá? Então, que eu tá. vou procurar aqui uma forma legal de compartilhar com eles. Tá certo. Uma pergunta aqui sobre se vai ter nesse curso apresentação de materiais. Sim, vai ter apresentação de materiais, que a gente vai abordar o que nesse curso, né? São 3 áreas. E as 3 áreas são a parte da rítmica corporal, como que a gente faz isso com os bebês e crianças de 1 a 3 anos. Então, são 3 formas ali, são 3 tipos, porque são 3 idades ali que a gente pode fazer essa rítmica corporal diferente. Com os bebês, é uma pesquisa minha a partir da medicina chinesa, que eu faço com eles em sala de aula. E depois tem a parte das canções, esses exercícios fonoarticulatórios, que canções cantar, como cantar essas canções com eles, eu vou apresentar para vocês. E também a apreciação musical, como fazer essa apreciação musical com os bebês. Então, são essas 3 áreas que a ABEM já tem proporcionado no outro curso, porque é aberto a qualquer um. Essas 3 áreas, você não precisa saber ler partitura, você não precisa saber tocar instrumento, você não precisa ser cantor de ópera, tá? O banheiro já resolve os nossos questão aqui e vai ajudar bastante essas crianças, entendeu? O que a gente precisa é apenas uma pequena porção de vontade em fazer melhor para essas crianças se desenvolverem melhor e estarem assim com a sua formação, a sua habilidade motora e fonoarticulatória melhor quando ela chegar lá aos 3 anos de idade, que é quando se completa esse ciclo, que é bem importante. Isso. E olha, então, para garantir aqui, esse curso é para professores, pedagogos e pais interessados. Aí nós temos também a rítmica corporal, como você falou. Vamos trabalhar bebês, crianças de 1, 2 e 3 anos em desenvolvimento de equilíbrio motor, crianças de 2 e 3 anos com estabilidade motora já. As canções, vamos abordar bebê, fonoarticulação, crianças em aquisição de fala, crianças com voz falada e apreciação musical. Aí também temos lá, quem está na live e entrar na link da bio, vai ter o grande presente é que a gente já mudou para o segundo lote e as pessoas vão poder pagar o valor do primeiro lote. Então, esse é o presente para essa noite, tá? Para todo mundo que está aqui conosco. Então, nós aguardamos vocês no dia 3 de agosto, né? Entrem lá, conheçam um pouco mais no site da ABEM, temos mais explicações, você pode se inteirar melhor de tudo que será abordado neste curso maravilhoso que nós teremos de 0 a 3 anos. Cante e encante com o método Montessori. Tem mais perguntas por aí? Graça viu alguma pergunta? Manda para mim aqui no WhatsApp. Graça é nossa parceiraça lá da ABEM.
E, Tassiana, se você viu alguma outra questão, por gentileza, pode colocar. Ninguém quer fazer pergunta? Ninguém colocou nada? Ah, tem aqui. Como acessamos o desconto, por favor? Lá dentro, você acessando o curso, você pode clicar lá que hoje o valor que você clicar vai ser o valor do primeiro lote, tá? Que bom, a Kátia Mesquita falou que está amando aqui. Mas sem muitas perguntas, a gente não tem muito o que responder para eles, né, Tassiana? A gente gostaria de responder mais algumas questões, se vocês trouxessem para a gente. Agora, essa questão da música, realmente, nós trabalhamos muito com as crianças na escola. Os nossos professores de música aqui da Escola Monteiro Lobato, em São José dos Campos, né, de onde eu estou, são excelentes, tanto a Anete quanto também o professor da educação infantil. Eles desenvolvem muito essas questões, e tem os instrumentos com os maiores que eles levam, uns pequenininhos. A gente fala muito das maracas, né? Que eles já gostam de agarrar, tanto é que na faixa do desenvolvimento de Montessori tem essa questão das maracas, e que a criança gosta, que seria um chocalho, né? E aí pode trabalhar ritmo também com eles e tudo mais. Então, é muito gostoso esse trabalho com a música, que envolve as crianças, desenvolve essa questão articulatória, como você falou, preparando essa criança lá para a alfabetização, preparando para a pronúncia desses sons, né, que ela vai trabalhar pela vida toda afora. Então, aí tem umas pessoas que enviaram solicitação para o vídeo ao vivo. Vamos ver quem são essas pessoas? A Thalita. Thalita, você vai aparecer aqui com a gente? Vamos lá, Thalita. Venha. Junte-se a nós. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem duas outras pessoas aqui que pediram. Maria e Angélica. Thalita ativou o vídeo. Vamos aguardar a Thalita entrar e depois a gente vê as outras pessoas, porque podem ficar 4 aqui na tela. Thalita entrou e Thalita. Melhora um pouquinho a sua câmera. Aí, agora sim. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Muito Seja feliz bem com as explicações. que bom, Thalita. Tassiana, Thalita é uma pessoa que gosta de cantar, viu? Ah, é, Essa, né? Eu sou daquela da voz que não dá muito certo, mas né, falar até dá certo. Cantar que são elas. todo mundo canta, gente. Para com isso. Vamos cantar. Vamos começar a treinar, né, Tassiana? Aí a gente vai começar a soltar mais essa voz, né? Exatamente. Tem que ser assim. Eu acho, Tassiana, que as pessoas precisavam pensar que é muito importante essa ideia do cantar com simplicidade, atingindo a criança ao sentimento dela, porque o dia é muito longo e que você pode cantar, não precisa ter aula de cantar, você pode cantar, estar cantando, e a criança está ouvindo, a criança está olhando. Nós temos o dia todo, o tempo todo, para poder trazer isso para a criança. De graça, né? A voz é um instrumento muito barato, não precisa se preocupar com isso, né? Não precisa comprar nada. Nada, nada, nada. É verdade, é verdade. E a gente quer aprender muito com você, nessa questão que você falou das cores, de poder envolver mais as crianças para aprender essa atenção, né? Que a neurociência traz isso também. A gente quer aprender muito, porque nós já vimos um pouco dessa sua aula, né? Usando tecidos e tudo mais, que foi encantadora. Eu quero aprender mais com você. Eu acho que vai ser muito útil. Olha, gente, para psicopedagogo, porque o que ela mostrou num curso que eu vi, dá para a gente fazer também em consultório, não só em sala de aula, né?
E não só com os bebezinhos, porque os bebezinhos, graças a Deus, não aparecem lá nos nossos consultórios psicopedagógicos. Mas, com os maiores, Ainda. com os maiores, com certeza, tem muito a usar ali depois entre 3, 4, 5, 6 anos, essa fase da alfabetização, porque a música também vai ajudar a soltar essa criança, né? Esse sentimento que está ali dentro dele, e vai aflorar, né, o que precisa vir à tona para que ele possa ser um ser completo, integral. Então, a música é riquíssima, gente. Vamos aproveitá-la, tá bom? Gente, agora A música são dá segurança, né? A música vai dar segurança. segurança, cria o vínculo, né? Eu acho que é muito importante. Mais alguma pergunta surgiu por aqui? Não? Acho que não, né? Graça não mandou nada para mim. Queremos agradecer também o apoio aqui da Graça, do Cássio, a participação da Tassiana, Thalita, que veio nos presentear aqui com a sua presença e participação. Muito obrigada, Thalita. E se nós não Obrigada. temos mais perguntas, eu encerro aqui com um grande convite para que vocês entrem lá na página da BEM, busquem o curso da Tassiana, para que hoje, até a meia-noite, o Cássio vai estar ativado, né? Vai estar ativado o desconto, tá? Para todos vocês interessados em fazer o curso da Tassiana. Tá joia? Fez uma pergunta. Quem fez uma pergunta? Alguém escreveu ali. Eu fiz uma pergunta. Passou essa pergunta? Não. Kátia Mesquita. Deixa eu ver. Kátia Mesquita. Gente, ajuda aí, por gentileza. Qual é essa pergunta? Não estou achando. Entrou. Aprendi isso e já coloco em prática. A Valquíria tinha comentado. E o gesticular corporal durante a música, ajuda ou atrapalha? Quando você fala de bebês, atrapalha. Quando você fala de crianças que já estão fonando, ajuda. Porque o bebê, o problema dele é a fala, é entender essa fala de uma vez por todas. Então, ele vai ter que usar de muitas... É um movimento aqui, disso aqui, para chamar a atenção de quá-quá. Quando eu só quero que ele preste atenção na minha boca e quá-quá, porque ela abre e fecha, né? Então, o gesticular, em alguns momentos, atrapalha. Então, quando eu canto Pitinho Amarelinho com eles, ou quando eu canto qualquer canção, dessas do folclore, bem curtas, eu costumo cantar algumas vezes só cantando, só assim, ó, parada e cantando, né? Então, chuva vai, chuva vem, chuva miúda não molha ninguém. Só para ele ver como é que fica o lábio. Tem até alguns métodos que usam, às vezes, para os bebês, pintar o lábio de vermelho, né? Porque a questão do sistema nervoso, isso da cromoterapia também se estuda. Então, você tem que trabalhar muito essa fonoarticulação no seu espelho antes de chegar lá nele. Porque quando eu trabalho com bebês de manhã, eu também tenho a voz em repouso, eu preciso articular. Então, eu não posso chegar lá para cantar assim para ele, ó. Chuva vai, chuva vem, chuva vai dar sono nessa criança, né? Ele não vai perceber nada aqui. Chuva vai, chuva vem, chuva miúda não molha ninguém. Aí outro dia eu pego a chuva e umas nuvens que eu tenho, umas coisas, e mostro para ele, tá? Mas assim, em muitos momentos eu faço só assim para o bebê, porque ele precisa ver como que é essa coisa de abrir e fechar a boca para se comunicar nesse mundo, né? E aí depois, para os maiorzinhos, quando já saiu do berçário, quando eles já estão na estabilidade, adquirindo estabilidade motora, daí sim, eu uso muito material concreto em 3D, de preferência, para cantar essas canções. Tá, então, Tassiana, uma coisa
importante aí é, como você tinha dito, o foco, né? Porque esse primeiro foco, você quer que a criança olhe para a tua boca e para os movimentos que você está fazendo. Depois, até que ela até já está... Porque elas ficam meio que imitando a gente, né? Aí elas querem fazer o mesmo movimento que você faz com a boca. Então, aí depois disso, você traz outros elementos. Porque senão são muitos estímulos ao mesmo tempo, e então ao invés da criança olhar na sua boca, ela vai estar olhando no movimento que você está fazendo. Então, essa coisa do foco também, quando eles são muito pequenininhos, é muito importante, né? É isso? É isso aí a gente tira de Montessori, né? Que é uma É. coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E para os bebês é realmente uma coisa de cada vez. Pode ter momentos que tenham mais coisas juntas, mas são momentos, né? São momentos. As canções é uma questão vocal e eu quero desenvolver a voz falada para depois, aliás, voz cantada, para chegar na voz falada, nos balbucios, né? A voz cantada deles é balbucio. E aí depois, para ter uma boa fonoarticulação para alfabetizar, como é que ele vai fazer o som do A, do se ele não trabalhou nada disso, do B, não fez nada disso, e depois lá a professora quer alfabetizar e não consegue, porque ele não consegue nem pronunciar direito. As crianças Sim. não articulam mais, as comidas estão muito moles, é difícil ter criança que vai ter a comida mais firme, né? Tá chegando aí uma pessoa bem importante também. Aí, a querida Graça está aqui com a gente também. Boa noite, Graça. Seja bem-vinda. Boa noite, Tassiana. Boa noite, Eliana. Boa noite, Thalita. Olha, foi muito esclarecedora. Foram muito esclarecedoras essas colocações em relação ao que vocês trataram nesse momento. E quem ainda estava indeciso, né? Vou fazer ou não fazer? Eu acho que agora ficou claro, né, que a música é necessária para esse bebê, para essa criança que está, como você fala, louquinha para aprender a falar. E a gente, muitas das vezes, negligenciou isso com as crianças, não é? E eu creio que as abordagens feitas aqui serão muito ricas lá no nosso curso, na primeira semana de agosto, a partir de quinta-feira. E que todos sejam bem-vindos e que juntos vamos poder aprender bastante com a Tassiana e trocar experiências também com o grupo que está aqui presente. Tá bom? Abraço a todos. Um abraço, gente. Olha, obrigada a todos pela presença. Tassiana, querida, muito obrigada pela noite de hoje, tá? Pelos seus esclarecimentos. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, nessa 1 hora que nós ficamos aqui conversando um pouquinho sobre a música Cantar e Encantar no Método Montessori. Gratidão, uma ótima noite a todos. Boa noite. Eliana, abraço grande no dia do abraço. Hoje é verdade, é o dia do amigo também, né? Um abraço, Hoje é dia do amigo. Feliz dia para todos. Um abraço, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, viu? Tchau. Abraço. Tchau.